Sejam muito bem-vindos ao podcast Achas que Conheces? Eu sou a Cláudia, estamos no Senhor Jacinto e este podcast tem o apoio do Bairro Comercial Caldas da Rainha e conta também com o apoio dos alunos do curso de Audiovisuais da Escola Rafael Bordal Pinheiro. E mais uma vez, vai ter que ser assim, discretamente, eu vou mostrar aqui o meu look muito bonito, como diria a Alda Costa, giro, 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 que é da loja SA Fashion, aqui na rua Dr. Miguel Bombarda. Isto é trabalhar em parceria, isto é comércio tradicional e comércio local. E vamos deixar destas coisas e passo a apresentar aqui o meu grande convidado de hoje, Vítor Marques, presidente da Câmara de Caldas da Rainha. Olá, Vítor, muito obrigada mesmo de coração por teres aceito este convite. Posso-te tratar Podes? por tu como... Podes. É? Exato. Como normal? Não será de outra forma. É? Ótimo, maravilhoso. Vítor, vamos deixar aqui um bocadinho, pelo menos primeiramente, esta questão. Não conseguimos dissociar isto. Portanto, efetivamente, o Vítor Marques, homem de Presidente da Câmara, porque não dá para dissociar. Mas a minha perspectiva era muito mais se conhecer enquanto homem, enquanto o teu percurso profissional e tu efetivamente tens uma história para contar, porque o mundo da política já vem mais tarde, não é? Como é que começamos? Os teus pais já tinham uma empresa? Não? Explica-me, conta-me tudo, porque eu não fui saber nada. Eu quero saber tudo por ti. Não. Olha, Porque eu acho que não se deve escolher a vida das pessoas. Acho que não. Acho que é... mas ela é pública. Sim. Ela é pública. Mas de qualquer forma, a minha roupinha também é comprada das Caldas da Rainha. Não vou dizer aonde, mas portanto, os sapatos, as meias, é tudo comprado nas Caldas. Porque de facto temos um comércio tradicional de excelência, temos uma oferta fantástica e portanto, olha, não vou dizer a publicidade, mas de facto também o é. Temos tudo. Sentimos que realmente temos aqui uma oferta muito grande, muito boa e portanto, olha, não há nada melhor do que podermos fazer as compras do comércio tradicional. Olha, é verdade, eu já nasci para aí há 59 anos. Uma vida. É uma vida, são mesmo muitos anos. Faço 60 anos este ano, nasci nas Caldas, vivi praticamente todo o meu tempo nesta cidade. Tive um interregno pai de um ano em que, 17 meses, em que portanto, cumpri o serviço militar obrigatório e onde fui oficial mociano. Onde aprendeste a fazer a cama? Não. Eu já fazia antes. Já fazias antes. É porque o meu pai... Aí aprende. Pronto. Aí aprende. Falta um bocadinho isso hoje em dia, Vítor. Não sei se é isso que falta um bocadinho, mas pronto, olha, eu, não começando a história para si, mas começando por aí mesmo, que puxaste agora, eu fui à tropa com 20 anos e portanto fui à tropa em 86, tinha casado em 85, com 20 anos, e sempre na expectativa que já não ia à tropa, portanto tinha casado, tinha um trabalho para desenvolver, com uma empresa familiar, e pensei que não ia à tropa. E aquilo, quando fui para ir à tropa, aquilo foi um bocadinho constrangedor, quando em fevereiro recebi a dizer que me ia que apresentar a praça no dia 8 ou 9 de março. E aquilo foi duro, foi violento. Foi duro? Mas depois foi duro para ti ou foi duro para os teus pais também? Foi para os meus pais e para a esposa também, porque pronto, tínhamos programado a nossa vida de uma forma totalmente distinta, que não se enquadrava o serviço militar naquele momento, mas pronto, foi daqui, então vamos lá ver, isto é para se fazer, então. Quantos meses ainda fizeste serviço militar? 17 meses. Dureza? 17 meses. Sim, para a altura já há algum tempo. Como disse, fui para o Curso Geral de Mocianos. A minha formação académica só tenho o 12º ano. Correto. De falar nisso, se calhar se souber dar mais à frente, mas pronto, permitiu que pudesse ir ao Curso Geral de Mocianos, ia ficar em sargento a oficiais, fui para oficiais e tive os 17 meses em Lisboa, 5 meses em instrução no Lumiar e depois um ano também na Boa Hora, num depósito de medical. Certo, mas voltando aqui atrás, nessa altura já trabalhavas com os teus pais ou ainda não? Já trabalhávamos juntos. Já não tem fé a história da vida, não é? Um pouco a história da vida. O meu pai não é de Caldas da Rainha, portanto, nasceu em Coimbra e veio com 11 anos vir para as Caldas da Rainha. Aos 20 e poucos casou com a minha mãe, que era do Pinhal de Óbidos, portanto, e nessa altura, portanto, em 1967, portanto, há 62 anos, eles trabalhavam por conta de ontem, e estabeleceu-se nessa altura por conta própria. Aquilo que era literalmente dizer, na altura, hoje nem a malta mais nova não conhece o termo, mas era o azeiteiro ou o petrolino na altura, e que vendia, portanto, há um conjunto de produtos, e que andava de aldeia em aldeia com uma carroça, com um macho,
um macho, uma mula, com uma carroça a vender. Morávamos aqui na Rua Riçaus, aqui bem pertinho de onde estamos, na Rua Riçaus, num espaço no número 48, que era uma casa de resto de chão com um quintal muito grande, onde havia sítio para o macho, para todos os arreios, para as mercadorias, e onde nós vivíamos. Portanto, Foi uma infância feliz. de facto, vivi aqui até aos 9 anos. Depois fui viver para o Alvenal, onde tive lá mais 20 e poucos anos da minha vida. E então, sim, foi intenso. Os meus pais sempre muito absorvidos naquilo que era o trabalho, tanto das gerações dos nossos pais. Eles viviam normalmente quase todos portanto, muito mais absorvidos na sua vida profissional e, portanto, não tinham o tempo que nós hoje, às vezes também nem todos temos, nem todos dedicamos, mas hoje temos de forma ou de outra. Ou pelo menos pensamos mais nisso, não é? Temos mais tempo para dedicar à nossa família, ou pelo menos estruturar a nossa vida, que senão de compensar, foi um bocadinho que eu fiz, de compensar a minha ausência com a presença, por exemplo, da mãe. Eu tenho 3 filhos. Portanto, e nessa altura, eu nasci aqui, portanto, eu havia esse trabalho dos meus pais. E já acompanhavas o teu pai nessa venda? Aqui até aos 9 anos não, e não tenho grandes memórias, sinceramente, tenho memória seletiva, não tenho grandes memórias até aos 9 anos, tenho aqui alguns apontamentos, algumas visões aqui da Rua Henrique Tauro, mas não tenho muitas. Depois, quando fui para o Alvenal, e sim, a partir dos 9 anos, foi-se desenvolvendo um conjunto de outras imagens, recordações que hoje perduram. Sim, na altura, portanto, aqui tínhamos um lugar de frutas e havia também essa dinâmica da venda ambulante, e depois lá, a venda ambulante, que deixou de ser com o macho, já na altura deixou de ser com o macho, passou a ser com uma carrinha, e aos dias de hoje era uma carrinha de sucesso, era uma Volkswagen no ponto de forma, mas a Volkswagen no ponto de forma, e aqui andava de terra em terra a vender. Eu, pai, aos 13 anos, 14 anos, aos sábados, ia com o meu pai fazer a venda também, que era uma coisa que eu detestava. Não gostavas? Eu detestava. Porquê? Saías da tua zona de Claro, conforto? portanto, aquilo para mim era uma chatice ir ao sábado fazer aquilo. Eu também, na escola, e nisto assim, dizer, olha, eu fiz o azeiteiro. Era uma coisa que me incomodava com aquela idade, sinceramente. Portanto, não tenho orgulho nisso, mas Mas sentias algum tipo de vergonha, quase? senti algum tipo de vergonha nessa idade. A partir de 15, 16 anos, acho que eu vou ir qualquer coisa ter um clique e, portanto, passei a valorizar todo o esforço, toda a dedicação, todo o trabalho que estes tiveram, claro. E que, pronto, nos permitiu desenvolver a sua vida, nos permitiu ajudar-nos a criar também um negócio, onde nós próprios podemos trabalhar, podemos estudar, etc. Mas a dizer até aos 13 anos aquilo que fazia muita confusão, Mas e tinha de ser pelo azeiteiro, ou não coisa que não gostava nada. Mas porque também a sociedade já nessa altura tinha um bocadinho isto, A sociedade sempre teve, e nas escolas, portanto, já sentias isso na escola? o que hoje se chama bullying, hoje na altura não se chamava bullying, mas havia sempre a tendência de ostracizar uns e outros, era normal, porque, depois só é normal quando há exageros, mas o bullying 2, que muitas vezes é bullying, não deixa de ser, mas são pequenas coisas que sempre existiram na vida, na relação das pessoas. Portanto, agora quando passa, há um limiar, quando passa, alto, vamos parar isso. Claro. Mas isso sempre existiu, portanto na altura também existia e eu sentia-me incomodado com isso. Mas, portanto, depressa reconheci que de facto, pronto, era ali que as coisas aconteciam, as coisas proporcionavam uma vida que eu podia ter, mas sempre pequenino. Tenho a minha irmã mais velha, ela foi um bocadinho mais sacrificada do que eu, porque desde pequenitos, 9, 10 anos, e trabalharam. Nunca faltou comida em cima da mesa? Não, esse aspecto nunca faltou, tivemos sempre, portanto... Não havia aquela coisa ainda de uma sardinha para três? Nunca faltou? Não, nos meus pais houve isso, connosco já não houve isso, houve sempre, portanto, foi o razoável e necessário. Sim, mas de azeiteiro passa para um grande empreendedor. Depois, pronto, era adotado azeiteiro, depois as coisas foram evoluindo, passou, em vez de andar com o macho e com a carroça a vender, passou a ter uma carrinha e deixou de vender também ao consumidor final, onde havia uma corneta. E que eu me lembro de ir, tanto aos casais com a corneta, e eu tinha dificuldade em superar aquilo. E a testar aquilo. Não, para músico não tem grande jeito, embora há poucas pessoas que não tenham relações com as bandas, que vão a tantos concertos de bandas quanto eu. Então, nos últimos 12 anos, enquanto autarca,
tive a oportunidade de acompanhar e de ter um E gosto. temos muito. Ter um gosto tremendo daquilo que é Coisas muito boas. boas, do que é aquilo que temos nas bandas filarmónicas e temos muito boas, e portanto eu vou mesmo a muitas. Olha, devo dizer que fui há dias, portanto, assistir a um trabalho da BCI com um workshop de sopros. Irei mesmo amanhã, domingo de Páscoa, a dos Francos, também o concerto da dos Francos, e vou mesmo a muitos. Portanto, há poucas pessoas que vão a tantos concertos quanto eu, porque de facto acabo por ter a gostar. Mas aquilo da corneta era uma coisa que me incomodava. Nós tínhamos que chamar as pessoas para virem às compras ao carro, e vinham. Tu eras aquele miúdo metido contigo próprio. Era. Eu hoje Introvertido. sou um bocadinho menos introvertido, já pronto, fui ganhando alguma confiança, e hoje pronto, porque fui construindo aqui uma forma de proximidade e de gostar de estar com as pessoas, porque gosto, mas eu era muito introvertido, era muito fechado em mim, mas a pouco e pouco foi, e na escola e no secundário acabei por realmente ganhando aqui outros mecanismos, e que foram sempre em crescendo. Mas devo dizer que, portanto, acompanhava, tanto mesmo quando vinha da escola, tinha que ir trabalhar, tinha de vir ao mercado, tínhamos que encher os pacotinhos de curau, de café, cortar o sabão azul e branco e empacotá-lo com papel de jornal, encher a ração, as sémias, o milho partido, a aveia, para os clientes poderem comprar, porque depois aquilo evoluiu da venda ambulante, evoluiu para um pequeno lugar, depois para uma pequena mercearia, depois para um pequeno mini mercado, depois para um mini mercado, e portanto eu fui sempre desenvolvendo esse trabalho. E sempre acompanhando-se lado a lado. Tendo lado a lado. Olha, diz-me uma coisa, trabalhava o teu pai e a tua mãe. Trabalhava o meu pai e a minha mãe, realmente era o meu pai e a minha mãe. Na altura não tinham empregados, eram eles, e depois com o nosso apoio. E depois, portanto, eu lembro que aos 20 anos, até quando depois na questão da tropa, quando vim da tropa, portanto, isto é em 1987, havia o vendedor ambulante evoluiu para uma venda, em vez de ser ao consumidor final, para as mercearias, íamos às mercearias, aos cafés, em vez de vender um pacote, vendia-se uma caixa. E portanto aquilo foi evoluindo e foi ganhando uma dimensão bastante interessante. Mas foi na mesma altura também que apareceram as cooperativas, a Cooper Caldas, a Cooper Monte, apareceu o Macro, que já é uma coisa assim muito, muito macro. E portanto nós na altura, o meu pai, portanto, com a sua quarta classe, mas com uma visão muito interessante daquilo que era um negócio, pensou: nós não podemos continuar assim, ou fazemos um cash, tipo recheio, uma coisa de género, na altura, porque apareceu o recheio mais tarde, ou temos que nos focar em determinada vertente. E foi isso. Portanto, fizemos uma abordagem na altura, lembro-me, à Trinarãs, eles precisavam de um distribuidor aqui em Caldas e Óbidos, e portanto o meu pai candidatou-se, fomos preteridos, é da vida, e mais tarde houve uma oportunidade de realmente precisar de um distribuidor para a Small, aqui também só em Caldas e Óbidos, e portanto nós concorremos e acabámos por ter esse... Na verdade, em boa verdade, nós realmente não podemos sair às pedras da calçada, não é? Em boa verdade, o teu pai na altura já era um empreendedor e já era uma pessoa que queria fazer mais e diferente, e que sabia que tinha visão para, não é? Portanto, Tinha realmente, ele ia um bocadinho mais além. Pronto, a formação académica não era a maior, portanto é a quarta classe, tirada em adulto para poder tirar a carta, porque pronto, foi a quarta classe, e foi dessa forma que o fez, mas já tinha uma visão para o negócio bastante interessante. E portanto, e vocês cresceram os três neste alinhamento. sim. E portanto em 85 eu casei, em 86 fui para a tropa, e em 87 quando vi-se em agosto, e em outubro começamos o negócio da Small com Pau. Portanto a empresa é familiar, o meu pai começou em 67 venda própria, e foi crescendo, em 87, portanto tínhamos o mesmo casa muito interessante e um café no Avenal, que hoje voltamos a ter, no caso eu volto a ter, e família. E que depois, portanto em 87 começámos o negócio, e o negócio foi crescendo. Começámos Caldas e Óbidos, depois aumentámos para o Morral, para Peniche, para Alcobaça, para Nazaré. E este temos hoje uma área bastante significativa, do Oeste e Ribatejo, tanto do Oeste que Ribatejo, Alcobaça, Nazaré até Torres, até Alenquer, Zambuja, Santarém, Rio Maior. Portanto é aqui um universo bastante interessante em que somos distribuidores de várias marcas. A marca mais antiga é a Small, mais tarde veio a Compal, mas temos a 7up, a Pepsi, o Ipton, a Águas, Serra da Estrela, Carvalhal. Quantas pessoas a trabalhar na empresa? Nesta altura são 50 pessoas a trabalhar. É uma PME, como muitas temos em Portugal, e com o seu valor,
Portanto, faturamos cerca de, são 3 empresas, é o Marques na distribuição das bebidas, é o Calixto e Marques num café, que temos no Avenal, e o Xavier Marques numa área de venda que também desenvolvemos. São 50 pessoas, são 7 milhões e meio de faturação. No Marques visitamos 1.500, 1.600 clientes semanalmente, onde fazemos as entregas também, tanto vendas num dia, entrega no outro. É um processo muito mecanizado já, mas pronto, também muito, muito interessante e que temos vindo a fazer. E eu desenvolvia-se, pronto, depois o negócio com os meus pais, quando arrancámos já, eu lidero um pouco todo esse processo, em 1987, com o acompanhamento sempre dos meus pais, em todo o negócio. Mais tarde separámos o negócio, portanto eu segui com a parte da distribuição, a minha irmã ficou com a parte do mini mercado do café e uma distribuição de café. E sempre resultou esta coisa de trabalharem todos em conjunto? A uma altura que separámos as coisas, portanto há sempre momentos de trabalhar em família, é sempre um processo complexo. Exatamente. E portanto, a uma altura sentimos a necessidade de realmente separar. Uns ficam para um lado, os meus pais acompanharam-nos, a minha irmã, mas cada um ficou com o seu projeto de vida e assim foi. De uma forma que o projeto de vida que a minha irmã teve, entretanto ela quis também reformar e o café que tinha no mercado nós acabámos por adquirir e hoje voltámos a ter tudo. Como também com o cenário de hoje temos os 3 filhos, 38, 35 e 27, a trabalharem no negócio. Aquilo que me permitiu hoje estar aqui como Vítor, mas também como Presidente da Câmara. Exatamente. Porque tanto o facto de uma Câmara exige, e da animação das Caldas exige a exclusividade no trabalho e, portanto, é dessa forma que aqui estou, neste projeto de 4 anos, eventualmente com a azadia. Mas pronto, isto para dizer que hoje é exclusivo, mas em toda a minha vida, portanto, desenvolvi a par daquilo que era o meu trabalho. E até inclusive já no secundário, no secundário eu fiz parte daquelas coisas das listas para as associações, estudantes, fazia parte do conselho, ia com a parte do conselho pedagógico, portanto, e não era uma altura sem uma altura, portanto, em que tínhamos eu estava mais à esquerda, o Tinta Ferreira mais à direita, mas já ali na altura tínhamos portanto, feito parte de um processo associativo bastante bonito e que mais tarde continuámos a fazer a nível autárquico, e o Tinta também o fez e pronto, eu estou aqui, mas começámos aí, portanto, essa dinâmica toda associativa, a par das questões estudantis, eu também desde os 11 anos, sim, dediquei-me também ao associativismo, portanto isto é uma coisa que vem desde comigo, nomeadamente ligado ao MVD, o Movimento Voluntário Desportivo, que na altura era conhecido essencialmente pelas atividades ligadas mais ao futebol quase de rua, mais tarde, portanto aos 15 anos, portanto o MVD, aos meus 15 anos o MVD, portanto lançou em Caldas da Rainha o badminton, também tive a oportunidade de fazer parte até aos 18, 19 anos desse projeto, e hoje o badminton, portanto temos um centro de alto rendimento nas Caldas, muito se deve ao Joaquim Lopes, que portanto foi mentor de realmente desta estratégia toda do badminton, mas para mim foi o meu mentor na área do associativismo e a quem eventualmente o facto de estar aqui hoje, neste momento, porque é um percurso de vida, mas que se deve muito também a esta área associativa com a qual eu me desenvolvi. Começando ali, pronto, da escola e a MVD, depois entre os 20 e 30 dediquei-me essencialmente ao negócio, porque estava a arrancar, de 87 a 95, para aí, exclusivamente, foi muito intenso, foi muito duro, portanto nasceram 2 filhos. Muitas horas sem ir a casa. Sim, porque era tudo muito perto, mas eu saía de madrugada, chegava bem de noite. O que é que estes anos em que tu és exclusivamente o gestor, não é, de uma empresa familiar, de que forma é que transportas isso para hoje em dia, para a tua realidade de hoje em dia, e de que forma é que isto apurou a tua sensibilidade para tantas questões económicas e sociais? Olha, eu costumo dizer que na política haverá políticos de carreira e que serão muito bons naturalmente, porque é assim mesmo. Eu acho que na nossa política falta muita experiência humana, a experiência de vida, a experiência empresarial, para com esses conhecimentos e essas competências podermos também dar o nosso contributo. É isto que eu sinto hoje na nossa política, independentemente de haver políticos de carreira muito interessantes, muito bons mesmo, mas que falta mais qualquer coisa. E isso, não foram direto ou indireto, eu fui construindo e fui adquirindo ao longo de toda a vida. Concordas então comigo quando eu digo que para ser política era preciso fundamental hoje em dia ter um percurso de vida
em que se passasse por isto que tu passaste? Eu não digo que é fundamental, eu digo que é muito importante e, como eu disse, repetido, há tempos de cadeira e mesmo muito bons. Portanto, haverá que haver, pode haver, não, pessoas que realmente têm competências, têm conhecimento, conseguem depois transmitir e colocar na Mas o sentir na pele é diferente. Eu acho, faz toda a O diferença. sentir na pele é diferente, não é? Faz toda a diferença. E de facto, enquanto empresário, enquanto dirigente associativo, enquanto dirigente autárquico, tudo isto foi trazendo um conjunto de competências que, não é infelizmente, não digo que seja infelizmente, mas que academicamente não tenho, e portanto não me sinto defraudado do facto de só ter um 12º ano, mas deixo a mensagem para aqueles que hoje, nesta geração, que tiverem a oportunidade e que não percam a oportunidade de poder tirar uma licenciatura. Nunca passou isso pela cabeça Passou. ou passou, mas tu estavas tão embrenhado e porque tinhas a tua família, porque tinhas filhos e é a vida a acontecer, é assim, e porque tinhas um negócio que tinha que andar para a frente e tinha que sustentar, portanto, uma família, um agregado familiar, não é? E estamos a falar de mãe, de pai, tu, a tua mulher, os teus filhos, que o comboio acabou por passar, foi isso? Tentei várias vezes, mas realmente a intensidade com que me entrego às coisas é muito grande e não liberta assim tanto tempo. Pronto, a par da empresa, depois foi um conjunto de outros projetos associativos com os quais me envolvi que eram muito intensos e de facto agora fiz um conjunto de formações, lembro-me inclusive, só por graça também de dizer aqui, portanto fiz uma formação de formadores, portanto hoje tinha o CAP, na altura era o CAP, para dar formação de formador, tive a possibilidade, era formador, um curso que tirei com várias pessoas, uma equipa muito gira na AER, Gairo Gabinai, em que o Joaquim Beato, vice-presidente, que tinha sido o meu professor de matemática no secundário, também fazia parte desse grupo. Portanto, as coisas não acontecem às vezes por acaso. É mesmo, é? E no caminho vamos nos cruzando e vamos fazendo. Mas sinto que, mas outras formações que tirei ao longo da vida, sinto que, portanto, a possibilidade de termos mais formação académica nos ajuda também a ter mais competência. Eu tenho dúvida. O conhecimento não ocupa lugar, não é? Exatamente. E, portanto, aquilo que pude fazer também enquanto pai, de poder proporcionar aos meus filhos a possibilidade de irem, se quisessem e foram, de poder tirar as formações, e apesar de hoje com áreas totalmente distintas da sua formação, economia, sociologia, mas pronto, alguns não foram acabados, e bioquímica, e hoje estão a trabalhar todos. Mas tudo aquilo que aprenderam nessa formação, nesses cursos, na experiência de vida, até a vida académica, também se aprende. Claro. Portanto, isso faz deles e todos aqueles que têm as suas oportunidades, pessoas diferentes com mais conhecimentos. Portanto, não descurando que realmente é importante, mas também dizendo que não me sinto limitado para o fazer. Exatamente. Deverá realmente. Olha, e estes anos em casa, aquela coisa, não poder acompanhar, isto aconteceu-te? Aconteceu. Portanto, Não havia aqui o sentimento, houve alguma vez o sentimento de frustração, que é eu preciso fazer isto, porque eu preciso que isto ande para a frente e que preciso empurrar a roda, mas tenho 2 pequenos lá em casa que eu não estou a ver a crescer da forma que eu gostaria. muitas vezes há aquela questão, e o nosso povo foi um povo de imigrantes, em que as pessoas iam e ficavam cá, Claro. filhos, etc. Eu não foi o caso, porque vivia, a sede do trabalho era a 2 km da minha casa, só que realmente saía de madrugada e vinha à noite. E portanto não vivi muito a vida dos meus filhos. Não, mesmo sim. E foi a mãe, a Teresa, que realmente compensou tudo. Foi uma bela mãe, certamente. Exatamente. Não é compensar, porque fez o papel dela e um bocadinho do meu. Pronto, e ainda hoje eles têm também muito respeito por isso e o conhecimento, mas de facto fui relativamente ausente. Mas depois, naquela altura em que um foi para a ginástica, o outro que foi para o futebol. Tiravas sempre aqueles 10 minutinhos Aquela gente que faz aos treinos e para os treinos. Claro. Portanto, isto depois o processo é engraçado, porque um deles, mais velho, era na ginástica e lembro-me de passar horas e horas a ver provas e acompanhávamos isso, bem como mais tarde também com o do meio, que jogou futebol e que foi porventura a porta que me permitiu ou que me abriu para realmente eu ter sido dirigente do Caldas durante 12 anos e para aí 9 ou 10 enquanto presidente. Estás a ver? Não Foi o companheirinho. Olha, pá, estás a ver? Que horror. Não posso dizer estas coisas. Não posso dizer estas coisas.
Entre os 20 e os 30, como disse, foi o foco muito grande na empresa. Depois tive eu acho que foi 8, foram 8 anos na Associação Comercial, enquanto tesoureiro, 2 mandatos enquanto Exatamente. tesoureiro Isso eu na sabia. Associação Comercial, e devo dizer que foram 2 projetos distintos, com 2 lideranças muito diferentes, do Amador e do Cajão, totalmente diferentes, mas bastante interessantes e com Cada uma coisa. tinha com a dinâmica, a sua maneira, e foi muito interessante. E acho que na altura foi muito interessante também para o comércio, deu-se ali talvez não relacionada no charco, mas fizeram-se coisas muito bonitas nessa área. Como tu estamos a fazer hoje em dia, mas já lá vamos. E depois na questão a seguir foi a questão do Caldas, em que me envolvi primeiro porque acompanhava um dos meus filhos, e depois acabei por lá ficar. Tinha sido atleta durante 3 anos na minha juventude do Caldas, e portanto ganhei ali também algum gosto e acabei por estar lá. E portanto este é, como eu disse, tive 8 anos ligado à MVD e na parte associativa no liceu, nos pavilhões do parque, e depois o interregno, depois a Associação Comercial, depois a Junta de Freguesia, também durante 8 anos. E portanto Como é eu que chegas cheguei à junta de freguesia? olha, a Junta de Freguesia, Aliás, como é que começa aqui? Pronto, porque nesta altura, ok, muito envolvido em muita coisa, já percebemos, sempre muito dinâmico e muito interessado pela sociedade e pelo bem comum, não é? Porque quando fazemos este tipo de coisas, às vezes vamos em prol porque percebemos, se calhar, e eu acho que partilhas isto um bocadinho comigo, percebemos que tem que ser bom para todos, tem que ser bom para uma comunidade, e tu tendo uma empresa aqui nas Caldas, se calhar também já tinhas essa perspectiva, que era, se fosse bom para todos, também seria bom para ti, não é? Mas como é que tu entras aqui na política? então, só um bocadinho atrás. Sabes que na questão empresarial, portanto, é uma área bastante concorrida e com bastantes concorrentes, devidas, não sei quantos. Estamos na maior? Mas Ok. sentimos sempre que, de facto, temos concorrentes, nunca fomos inimigos. Exatamente. E havia uma grande ligação, ainda hoje mantenho, com o Arieiro, que nós tínhamos Small, eles tinham Fortol, ou com a Sagas, ou com a Superboc, portanto, ou com o Trindareiro, na altura. Às vezes até quase surgem é o pico. oportunidades. E nunca eu senti, portanto, é uma forma sempre de ligação, de proximidade. Portanto, depois o facto de ter a empresa e os meus clientes eram os cafés, os restaurantes, os bares, os hotéis e também as associações, e tínhamos uma proximidade muito grande com as associações, e onde, pronto, era aquela coisa, a associação fazia um torneio disto, dava-se umas caixas de água, e havia uma ligação e uma grande entreajuda daquilo da empresa com estas instituições. Portanto, E tu com as pessoas, certamente. e uma proximidade sempre com as pessoas. Portanto, hoje é mais Há grandes amigos. também, é verdade, ao longo da vida, sim. Hoje é mais difícil as empresas, mesmo nossa, a poderem dar esse tipo de apoio, porque pronto, as dificuldades são outras, mas demos muito, demos o que quisemos dar. Mas pronto, não é muito nem é pouco. As autoridades a ajudar em vários momentos, e as pessoas foram também reconhecendo na Amarques, que é a empresa, ou também em nós, portanto, uma forma de estarmos próximos, de realmente de poder ajudar. E foi assim que aconteceu, portanto, dessa forma. Aconteceu depois, portanto, à Associação Comercial, ao Caldas, e depois perguntaste da Junta de Freguesia como é que aconteceu. Eu estava no Caldas, e estas questões, as questões da política, já percebemos todos que muitas vezes vão convidar pessoas que destacam aqui, destacam ali. Claro. Como eu digo, a brincar, meio a sério, até eu já fui medalhado no 15 de maio, portanto, estejam lá um disparo. Mas isto para dizer, portanto, nós, em alguns momentos, acabamos por ter algum trabalho e algum reconhecimento. E porventura, nesta altura também, e no caso do PSD, e na altura a Dona Maria da Conceição Alberto Jardim falou comigo e convidou-me para fazer parte, portanto, para integrar, portanto isto já em 2013, quando passou a ser aqui para o Pópulo, deixava de ser o Pópulo, passou a ser Pópulo Conceição Gregório, e fez o convite. Eu disse: eu estou no Caldas, não faz muito sentido, portanto, mas pronto, eu fiquei de pensar, voltaram-me a perguntar e eu respondi afirmativamente. Passados uns dias, vieram voltar. A tua mulher não pensou assim, agora que eu me vou divorciar deste. Estamos a. Veja, a mulher e os filhos têm sempre Sempre que apoiaram. sempre apoiaram, embora algumas das vezes, tanto não seria a primeira opção para eles, admito que não seria, mas por outro lado respeitaram sempre um bocadinho que tinha a minha vontade. A sensação que eu tenho é que tu és um homem muito de família.
Sim, mas às vezes ausente, é verdade, mas sim, 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 sim. Não é? Esta é a sensação. Procuro, mas às vezes um bocadinho ausente, devo dizer. Mas prevê-te atitudes daquilo que é o teu Sai assim, vais para os copos com os amigos e não sei o que, não sei o que, não vou. Os momentos que tenho, às vezes são poucos, são mesmo poucos simples, mas prefiro estar-os com a família, portanto nunca fui. Que da vida, às vezes as pessoas perguntam, se tu tens hobbies? Epá, ir à pesca, ir à caça, ir ao café, não tenho. Os meus hobbies foram sempre, ou o trabalho, quando foi o trabalho, ou então ter estes, além do trabalho, depois ter estes movimentos associativos autárquicos, porque foi sempre os meus hobbies, nunca me dediquei a outra coisa, senão estas coisas. Então, tu entras, tu disseste um sim por. Pá, se calhar podemos fazer aqui. Pronto, disse assim, achei que podia dar sim, então vamos lá, acho que Podias posso- dar posso. ti com o teu Mas conhecimento que sabes- já tinhas, por acabou-se. Sim, mas sabes que isto tem aqui um processo engraçado, é muito engraçado, vais ver que é. Foi, eu, portanto, eu trabalhava com o meu pai, aquela coisa toda, e o meu pai fez parte de uma direção do Caldas. Correto. E vocês não imaginam, que eu nem vou dizer o como, o quanto era, eu refilava com ele, porque ele tínhamos tempo para trabalhar e tanta coisa para fazer, e ele ainda ia para o Caldas e dava dinheiro ao Caldas, e passado uns anos, eu tive do Caldas. Depois ele chegou a ser elemento da Assembleia de Freguesia Nossa Senhora do Pão, por convite do senhor Presidente Vasco de Oliveira. E vocês não imaginam, às vezes o que eu confiava com ele, pois, política, e depois a política, para mim, eu era, pronto, eu na minha juventude, tanto mais virado à esquerda, não uma questão ideológica da esquerda, mas daquela coisa do cientivismo, e ele fazer parte de uma lista, não sei o quê, que eu fui-me cursei, eu confilava com ele. E mais tarde, um convite do PSD, e não era um convite ideológico, para mim não o foi, mas um convite participativo, e na autarquia não se sente isso dessa forma, a nível legislativo já se sente, mas ali não se sente, e convidava, e eu disse, então pronto, tudo bem. Mas quando me convidaram, eu nunca imaginei que tivessem a convidar para liderar o processo. E quando eu aceito, e depois me dizem, agora tenho que ir falar com as pessoas. Também vou falar com as pessoas. Porque isto. Então, espera lá, mas eu não. Mas eu. E então, olha, foi aí que eu fiquei a perceber que me tinham convidado para ser candidato a presidente da Junta. Não foi esse O sim que tu deste. assim que eu acertei. Mas pronto, Foste enganado, caramba. mas mais uma vez, então vamos lá. E pronto, e depois. Olha, mas foste muito feliz enquanto presidente de junta, não foste? Foi. Depressa percebi que, pronto, então vamos lá. Também depressa percebi que não era compatível com o Caldas, portanto, eu o Caldas, portanto, as eleições foram em setembro, tomei posse em outubro e estive no Caldas até janeiro, fevereiro, portanto, foi passar a testemunho. Não fazia sentido manter as duas, da forma como eu entrego as coisas e me digo que não fazia sentido, e, portanto, saí. E eu perguntaste outra coisa que eu não. Eu não, quer dizer, se calhar isto foi uma pergunta retórica. Foste muito feliz enquanto presidente da junta? Pelo menos esta é a sensação que eu tenho, porque recorremos a ti várias vezes e tu eras genuinamente. Eu acho que tu és assim, enquanto pessoa. Realmente tu és dedicada a causas e a pessoas. E abraças e tens pelo menos sempre foste assim connosco e com mais pessoas à tua volta, tu ouves efetivamente as pessoas. Mas eu sentia-te muito feliz ali naquela altura. Não quer dizer que não cita. Atenção, isto não é para interpretar mal, atenção. Devo dizer, Sei que as pessoas. devo ver que nestas atividades todas paralelas à empresa, e inclusive na empresa, fui sempre muito feliz nas atividades que desenvolvi. Nestas tarefas, fui feliz nas tarefas que desenvolvi, e como eu costumo dizer, entrei bem e saí melhor. Espero que no futuro seja assim também, e que eu me sinta, eu e as pessoas, Claro, não é só eu. claro. Claro que eu me tenho que sentir, isso é para mim tão ou mais importante do que aquilo que as pessoas pensam de mim. O facto de as pessoas pensam de mim é porque fazem um exercício, um raciocínio de Lisboa, que eu acho que também tenho que respeitar, não vivo sozinho, não vivo isolado. Mas, portanto, todas as atividades foram feitas assim, eu senti-me sempre muito feliz. Na Junta de Freguesia foram 8 anos maravilhosos, devo dizer que foram maravilhosos, porque tive a oportunidade de estar perto das pessoas, ajudar a fazer... Foste muito acolhido também pelas pessoas, não foste? Eu estava mesmo próximo e, portanto, aquilo foi uma união de freguesias. Eu vivi com o paradigma das pessoas do Couto e de São Gregório estarem um bocadinho magoadas porque tinham perdido a sua identidade. Claro. E eu mostrei-lhes que não tinham que perder a identidade, que uma união de freguesias traz à porta melhores condições, melhores recursos para desenvolver nos territórios, e
as pessoas o que têm que fazer é defender e trabalhar para que nunca percam a tua identidade. E isso felizmente não aconteceu, e eu acho que seguindo esse caminho, uma união de freguesias é vantajoso, mas as pessoas têm que trabalhar a sua identidade e não podem abdicar dela. O Couto tem a sua história, São Miguel tem a sua história e o Póvoa tem a sua história. E agora é tentar interligar e aproveitar e tirar sinergias disto tudo. E isso felizmente a gente conseguiu trazer. E passámos de uma freguesia com 6 funcionários para 20 e tal funcionários, de 200 mil euros de orçamento para 1 milhão e tal de orçamento, e portanto foi uma dinâmica muito interessante de que tive, devo dizer, portanto, digo sempre e faço questão de dizer, que da parte da Câmara e do Presidente, o Tinta Ferreira, um apoio incondicional a todas as propostas que fiz. Epá, e se calhar ele disse-me uma vez ou duas que não às propostas que eu fazia, mas quase grosso modo. Em boa verdade, aqui as juntas, as freguesias têm um papel quase primordial, não é? Neste ecossistema todo, não é? Que é a cidade. Eu acho que a ideia ajudei também no processo. Portanto, as juntas freguesias, eu trabalho na comunidade e nas suas áreas geográficas, mas com a União de Freguesias e com a nossa entrada, eu acho que alterámos o paradigma. Claro. Alterámos o paradigma e passámos a ter uma intervenção completamente distinta, com muito mais competências. Pronto, isto foi tudo, há um conjunto de convergência. A própria lei das autarquias também alterou, com mais competências A para as verdade é que agora temos um conjunto de presidentes de junta, de pessoal novo, fabuloso, a fazer um trabalho Foi muito bom. muito bom, impressionante aqui, não é? Com o seu cariz também. Cada um ao seu jeito e à sua Sabe que maneira. é muito injusto, eu digo que é mesmo muito injusto. Agora estava aqui a apertar aqui o microfone. É muito injusto nós tanto compararmos com outros elementos diferentes. E eu digo isto muitas vezes para desvalorizar alguma coisa que possa às vezes ser mais quesilenta ou mais problemática, mas portanto, quando nós criticamos no mandato anterior ou nos outros mandatos deste presidente ou do outro presidente fazia-se mal e fazia-se isto e assim. E que hoje se faz de forma diferente. Claro que sim. Agora, quem é que me garante que eu, naquele momento, não teria feito igual? Obviamente. Porque conjunturas, nós hoje, por exemplo, estamos na Câmara a regularizar um conjunto de património que a Câmara tem, mas as Caldas passam-se noutras regiões. Isto não estão restados, nós estamos a restar. Claro, hoje. Então, e eu podia dizer, mas há 10 anos, há 20, há 30, não fizeram os registros. E eu tenho dificuldade em julgar aqueles que não o fizeram, porque eu naquele momento, porventura, teria feito a mesma coisa. E então não é dessa forma que Eu digo muitas vezes que, isto eu acho que é um exemplo muito crasso. Eu lembro-me da Ministra da Saúde na altura da pandemia, não é? Pá, eu não queria estar na pele daquela senhora por nada deste mundo. Não havia dinheiro nenhum que me pagasse eu estar na pele daquela senhora. Portanto, isto às vezes os julgamentos são... Tivemos ali 2 mulheres com uma intervenção fabulosa. Às vezes os julgamentos são muito fáceis, não é? Mas o assumirmos o papel de dizer eu faria melhor ou eu faria... Porque isto tudo depende de todo um conjunto e de um cenário que está no... Normalmente não tem esse espírito crítico, faço a minha avaliação, quando se não concordo, apresento uma proposta diferente, Claro. Farei de forma diferente, mas eu digo isto ainda há pouco, é aqui uma conversa de rua, é um antigo presidente, tive a oportunidade de Câmara, tive a oportunidade de dizer, portanto, nunca ninguém me ouviu dizer mal nenhum autarca anterior. Claro. Parte enquanto pessoa. Garantidamente, houve razões, digo ter razões, palpáveis pode dizer, como outros tu não tens de dizer a mim, não tenho dúvidas disso. Mas não é forma. Sinceramente, Não é forma e não faz parte disso. Não. Mas não. Eu nunca procuro. Provavelmente nem na tua vida, pessoal ou enquanto empresário fora da política tu foste assim. Eu nunca procuro o culpado. Procuro o problema e a solução para o problema. Claro que sim, é importante identificar o culpado. Mas para que o culpado não cometa o mesmo erro duas vezes e que não podemos ser todos prejudicados por um erro de uma pessoa ou um erro de uma instituição. Só por essa razão. Porque não procuro de facto o culpado. Eu procuro sempre o problema e a solução do problema. É desta forma. E portanto, pronto, é a minha forma. Olha, deixa-me-te fazer aqui uma pergunta em relação à política no seu geral, que não tem que ver com presidência de Câmara de Caldas da Rainha, a política no panorama geral em Portugal. A sensação que eu tenho é que depois de casos tão complicados de corrupção ao longo dos anos, não é? A política, infelizmente, ou os políticos, infelizmente, têm sido descredibilizados. Portanto, há aqui uma descredibilização muito grande e há aqui
até das massas deste pessoal mais novo, não é? Que efetivamente é uma massa muito importante, com um espírito crítico aguçado, e ainda bem, mas são estas pessoas, estas gerações que nos vão levar para a frente, não é? Porque temos que pensar sempre assim. Tu achas que efetivamente temos que andar aqui 2 passos para trás, temos que voltar aqui a repensar a política no seu geral, a repensar o papel do político no seu geral, para que as pessoas voltem a acreditar naquilo que é a política e naquilo que são os políticos? Olha, eu tive a oportunidade, embora é muito novo ainda, tanto eu nasci em 65, em 74 foi o 25 de Abril, e portanto, apesar de com 9, pronto, aquela época foi muito intensa, foi muito forte. E portanto toda aquela dinâmica e dinâmica dos partidos que realmente deram aqui um boost fantástico na nossa democracia, nas questões da liberdade, e portanto foi fantástico. Agora, o que eu digo muitas vezes é que os partidos têm que se reinventar. Os partidos são demasiado importantes para a nossa democracia. Estou a dizer um disparate. Então, são importantes para a democracia porque é que candidataste enquanto movimento independente. Senti a necessidade disso, porque da forma que os partidos políticos veem a tua dinâmica na vida diária, portanto, nas eleições e toda essa forma, a forma como vêm muitas vezes, portanto, as pessoas que vão nos partidos, parece que é quase uma monarquia, em que vai este, vai aquele, vai o outro, vai o outro, vai o outro. Claro que muitas vezes faz sentido, que vão-se preparando as pessoas, têm mais conhecimentos, têm mais competências, têm mais conhecimento e que realmente podem ser mais, mas muitas vezes não é assim, é porque realmente fizeram um percurso político tal que eu digo. Políticos de carreira os haverá bons, com certeza, e muito bons, e temos provas disso, mas falta-lhes depois qualquer coisa. E os partidos fecham-se muito nisto, são muito cegos nesta questão e na questão das fações. É uma fação, eles dividem-se por fações, independentemente da qualidade das pessoas. E isso, portanto, é público. Eu, portanto, tinha dito que não estaria disponível para um 3º mandato na Junta de Freguesia, portanto, fiz 2 mandatos. Não ter, e convidaram o PSD, propriamente, me convidou para fazer parte de uma lista para concorrer à Câmara Municipal, e eu não me revi na formação da equipa. Foi só, Não tem problema nenhum. não me revi. Tu vais Agora, para o independente. e não tem problema nenhum, eu respeito. Agora, não tinha que sujeitar àquilo com o qual eu não concordava. E, portanto, apresentei-me como independente, com pessoas na minha esfera, mesmo do meu gabinete, como digo, do corredor do poder. Temos pessoas desde o PCP ao CDS. E isto acho que é a pluralidade e a beleza deste processo autárquico da nossa parte, era conseguirmos juntar pessoas que queriam fazer o melhor para a sua terra, independentemente das suas ideologias políticas. Claro, vêm estes, deixaram de ir outros. Mas, portanto, aquilo de mesmo os partidos a dividir de fações, quando não escolhem pela competência, escolhem por outras razões, é isso com o qual eu não me revejo, e digo que é importante os políticos, tanto terem uma abordagem diferente na política, porque senão vão aparecer mais movimentos independentes, não tem mal nenhum, vão aparecer mais movimentos e partidos populistas. Permita-me dizer que isto já tem algum mal, e por facto de ser diferente. Com discursos, Quando aparecemos aqui com esta forma disruptiva, eu acho que também não é alternância, agora estás tu, depois estou eu, depois está o outro, também isto não tem que ser assim, porque se não houver qualidade não tem que haver alternância, mas permite-me dizer que também mudarem os projetos, mudarem, poderem haver uma alternância de projetos, é saudável para a economia, é saudável para a democracia, e portanto nós viemos dar isso depois de toda a democracia, só haver 2 ou 3 anos em que um partido, uma liderança do CDS, e depois foi sempre PSD. Não que tivesse feito mal, porque eu tenho uma vaidade enorme. Ainda há pouco estava um comerciante aqui da nossa praça, que veio, comprou uma loja, já tinha uma loja aqui, agora tem outra loja, mas portanto a matriz dele é de Torres Vedras, e ele estava a falar-me de Caldas e Torres, Caldas a 0 Torres, na sua atividade comercial, na sua gestão, até na oferta que temos de estacionamento, que nós criticamos, mas quando ele compara com Torres, estamos no Teles. Portanto, e portanto, eu também reconheço isto, e quem fez isto foi o que quer passar, e nós criticamos.
mas eles construíram isto, deram-nos esta apoio. Claro, podia ser melhor, claro que sim. Queremos melhor, claro que queremos. Queremos sempre. Mas eles construíram um caminho de Claro, para qual nos chegar. permitiu E eu chegar tenho aqui muito hoje. respeito, mesmo muito respeito, antes de entrar aqui também neste momento. Eu vinha a falar com o ex-presidente de Câmara e, portanto, a conversar, porque tem sido um bocadinho disruptivo em algumas opiniões que tem dado. Eu estava, pronto, a tentar que as opiniões dele e as críticas que ele fossem construtivas e não destrutivas. E que eu não me revejo nisso a Que venha acrescentar. pensamento. E estava-lhe a solicitar E não quer dizer que concordemos sempre. não, claro. Não, Mas que ele consiga traduzir a sua opinião numa opinião destrutiva para uma opinião construtiva. É só isso que eu peço, porque é importante mesmo para o nosso Conselho. Quando hoje falamos que Mas é porque tu abres o teu gabinete às pessoas. Portanto, tu és aquela pessoa, eu se precisar de marcar uma reunião contigo, eu vou lá, posso marcar uma reunião contigo e tu estás aberto a ouvir a opinião de todos. quando me perguntam, Presidente, que dia é que recebe na Câmara? E eu sorrio todos os dias. Então não é só à quinta de tarde. É normal ser à quinta de tarde. E devo dizer que sabe um sentido, porque depois que se nós absorvemos muito do nosso tempo, da nossa disponibilidade, só para as decisões, para as coisas do dia a dia, falta-nos aquilo que é a estratégia, falta-nos pensamento. Ou então é um acumular de horas e horas e horas que nós temos tido e é uma equipa assim, tanto nós realmente fazemos mesmo muitas horas por dia, com gosto, não estamos aqui a esperar horas, nem a queixar-nos, mas que dá uma ligação muito grande, por um lado, se queremos estar próximos das pessoas e estamos, mas as pessoas também sentem isso, porque realmente eu atendo todos os dias da semana eu atendo pessoas, há uma proximidade grande, sei lá, há mesmo muito, eu tenho mais de 6.000 contactos no meu telefone, portanto o meu telefone no mínimo tem 6.000 pessoas que têm o meu telefone também, e que em qualquer altura me ligam para eu poder ajudar, dar, e sinceramente aquilo que eu digo, terei sempre disponível para ouvir, para dizer, e o não será sempre uma resposta. Obviamente. O não será sempre uma resposta. Aliás, tu dizes uma coisa interessantíssima que me ajudou muito a pensar sobre muita coisa, sabes? Que é, tu dizes, não estejam à espera que o município ou que a Câmara trate tudo, apresentem-nos propostas. Sejam proativos, apresentem, porque nós estamos cá para acompanhar. Tu dizes isto muitas vezes. É impossível, é impossível qualquer estrutura autárquica, mesmo que mais elaborada, também aqui nestas coisas do Facebook, vinha a ver que a Câmara Municipal de Lisboa tem não sei quantos historiadores, não sei quantos técnicos superiores de marketing, isto, aquilo, e portanto, uma coisa meio imensidão. E se calhar para, não sei se são muitos, são poucos, mas mesmo se calhar para a dimensão da Câmara de Lisboa, se calhar são poucos. Claro. Nós não temos essa Capacidade. dimensão e, portanto, já hoje promovemos e avançamos com um conjunto de projetos, mas não conseguimos fazer mais. Portanto, aqui a ideia será sempre sermos parceiros em projetos. E esta é também a dinâmica e que procuramos ter, e daí que temos no passado, e com o Tribunal de Acordo, nós também fazemos questão de incidir sobre isso, que é por fortalecer o nosso movimento associativo. Claro. Seja ele cultural, seja ele cultural, desportivo, recreativo, social, na área da saúde. Portanto, é importante apoiarmos este movimento, porque realmente é aquilo que depois nos diferencia em relação a muitos outros conselhos. Toda esta vida, toda esta dinâmica. não é da força da Câmara em si, Claro, é da das força pessoas, toda esta não é? Claro. envolvida. E claro que estas instituições, alguém me dizia, estamos nesta fase, vamos apresentar as contas do ano transato, e nós temos vindo a aumentar muito o apoio às associações, às instituições, não sei o que. E depois se calhar isto cria aqui alguns equilíbrios nos resultados finais. Do ano passado tivemos um prejuízo de 2 milhões, fruto de maior investimento em associações, fruto também, infelizmente, daquilo que a economia nos trouxe, com o aumento estapafúrdio dos serviços, eletricidade, entre outros, pronto, e nós assumimos, tanto antes, foi só após amortizações, antes o resultado foi de mais de 5 milhões, mas pronto, mas esse é o cenário, porque não abdicamos também de apoiar em detrimento às vezes de um resultado contabilístico que seja o mais favorável, porque é importante estarmos com as pessoas, é importante estarmos com as instituições e de fazer com que elas tenham condições para fazer aquilo que nos diferencia, e as Caldas nisso é brutal. Exímia, não é? O Rui, tu tão bem conheces, o Rui Vieira, que tem o projeto Prontos, um dia destes escreveu um texto espetacular e no fim até põe a imagem da rainha, em que ele diz que efetivamente nas Caldas fervilha aqui um sentimento de empreendedorismo e não é?
que não se vê em muito lado, que isto aqui é a realidade. Até mesmo quem vem de fora e das grandes cidades sente aqui uma dinâmica muito diferente. Se calhar lá está, corre-nos sangue, corre-nos o sangue da rainha. E num ano desde como este ano, que faz 500 anos da morte da rainha, ou em que vamos festejar a dia 2 de maio, que normalmente não se festeja, mas vamos marcar com certeza dia 2 de maio, que é o dia de nascimento da nossa rainha, e ela trouxe desde por si só deu-nos um conjunto de mensagens muito, mas muito fortes. Portanto, lembremos que ela, portanto, foi a fundadora das Misericórdias. Verdade. Uma mulher muito empreendedora, pá. À frente, muito à frente. Muito à frente. E, portanto, acho que se nós conseguirmos beber um pouco daquilo que ela nos transmitiu nessa altura, ela fará de nós um povo diferente. Para terminarmos, estamos em ano de eleições, já sabemos, já foi assumidamente dito por ti que vais novamente te candidatar. Muita coisa foi feita, o que é que falta fazer? Opa! Falta fazer tudo. Não, tudo não. Ficava mal isso. Não sabemos fazer as coisas já são andar. Não, mas falta. O projeto político e o projeto autárquico é um projeto que nunca está acabado. Claro. Há sempre a necessidade de dar continuidade. Mas tu sentes, tu vais novamente porque tu sentes que tens um projeto em mãos que precisas de continuar. É isso? Sim, portanto, quando e inclusive, portanto, houve muitos anos que foram tudo projetos de continuidade, todos de continuidade. 30 e tal anos com o mesmo presidente Fernando Costa, depois 8 anos com o presidente Fernando Tita Ferreira, mas que vinha enquanto seriador 16 anos antes, portanto, todo um projeto de continuidade. Portanto, nós criámos aqui uma disrupção, foi disruptivo ao nosso aparecimento. E depois caímos também no fim de ciclo de um quadro comunitário do 2020, o aparecimento do 2030, depois do Covid. Portanto, tudo isto trouxe aqui um cenário diferente e depois a nossa experiência, apesar de eu ser autarca de freguesia, apesar de ser gestor, portanto, na equipa com pessoas muito competentes, a dizer mesmo muito competentes e que têm feito um trabalho brutal, também acrescentaram e trouxeram um aporte muito grande para este projeto autárquico, mas fomos todos aprender como é que se faziam as coisas e, portanto, com a convicção que tínhamos de querer fazer alterações, o tal, não me enchadinha entre mim do vamos mudar, claro. Vamos mudar, vamos mudar o quê, e quando e como, não é? E as pessoas também... Sim, e o vamos mudar não é dois para amanhã. Não é, mas portanto criou também uma ansiedade nas pessoas e querer que realmente as coisas mudassem assim, mas não mudam assim, e esse foi um trabalho que foi feito de continuidade. Nós fizemos a nível de regulamento, a nível de projetos, a nível de estudos. Portanto, eu ainda agora, há dias, tive a oportunidade de responder para um dos jornais, que terá brevemente uma entrevista, e de facto há muitas coisas que, portanto, vão continuar a acontecer, e nós fizemos portanto, a nível do termalismo, nós trabalhámos estes 4 anos, não todos, mas 3 anos, a procurar o que é o futuro do termalismo. Sabemos temos hoje conhecimento para tomarmos as decisões, não? E quem vier, ou nós ou outros, temos a capacidade, e eu até proponho que realmente as listas candidatas às próximas eleições possam apresentar nos seus programas aquilo que é a visão, porque nós temos a informação, claro. Nós temos a informação, coisa que nem sempre a autarquia, muitas vezes não temos a informação, e é um mal dos nossos gestores, mesmo em Portugal. Nós temos trabalhadores fantásticos e na gestão falhamos muito, porque trabalhamos muito na base do achómetro. Exatamente. Falta-nos conhecimento. Não é que não é completamente com a Sara do bairro comercial digital, gestora do bairro, e dizia-lhe, está ali a dizer adeus, e dizia-lhe ela isto exatamente, que é assim, os números são muito chatos, mas os números mostram a realidade. Não é? Nós temos de trabalhar, como dizia, temos de ter obras, portanto nós já estamos no 34º regulamento, entre novos e reformulados, de projetos. Nós gastámos nos 2 primeiros anos 1,5 milhão de euros em projetos, porque se não houver projeto não há obra a seguir. Claro. Portanto, em estudos, para perceber onde estamos, onde podemos ir. Nós temos isso tudo, hoje temos isso preparado para dizer que tipo de termalismo, nós somos uma cidade de termalismo, o que é que temos hoje? É pouco, o que é que nós queremos ter e podemos ter? É muito. Então, o que é que queremos ter? E hoje temos as ferramentas, temos a informação necessária para decidir onde é que queremos alongar novos, que tipo de dimensão, que tipo de oferta, se queremos investigação, se não queremos.
tudo isso. Nós temos a informação toda, se é através da Câmara, se é público, se é privado, se é uma cooperativa, se é uma empresa municipal. Nós temos toda a informação para que os decisores tenham a capacidade para decidir. E, portanto, espero mesmo que, por exemplo, nestas eleições, os diversos candidatos possam, com esta informação, que não é uma informação desta Câmara, há uma informação de todos os caldeiros, para permitir que possamos fazer propostas e depois que as pessoas escolham a proposta. E temos no ar, não é? Uma revitalização do comércio tradicional, não é? Que tanto era necessário, não é? A criação de uma marca consolidada, marca Caldas da Rainha, não é? Nós estamos a várias frentes e pronto, tudo isto tem muito cadenciado. Nós estamos a trabalhar uma candidatura, portanto, tivemos a oportunidade de concorrer, vários comerciais digitais e se calhar por causa temos o mote para estarmos aqui hoje, mas estamos a trabalhar a marca Caldas da Rainha. Caldas da Rainha é uma marca muito forte e nós estamos a trabalhar a marca, nós estamos a trabalhar na imagem das Caldas, que é uma imagem brutal, mas uma imagem que já estava datada, precisávamos fazer uma imagem nova. Portanto, todos estes processos nós estamos a desenvolvendo, portanto, a nível da digitalização, da modernização administrativa, que estávamos muito arcaicos, temos todos estes skills, tudo isso funcionar, e isso vai-nos dar um aporte fantástico para darmos um salto, como há muito tempo não se... Mas eu sinto que efetivamente a cidade está as pessoas estão a acompanhar. Eu também sinto isso. Eu também sinto isso. Há uma vontade das pessoas quererem fazer e querem... Hoje estão a acompanhar, ao contrário de muitos e da opinião de muitos, que as pessoas não estão interessadas ou não querem saber, não é nada isto. E eu tenho uma casa aberta e uma porta aberta todos os dias e falo com muita gente, e as pessoas estão interessadas e estão interessadas em acompanhar, em se envolverem principalmente, e não quero ser aqui parecer um bocadinho croma, mas juntos somos mais fortes. Claro que sim. Somos mesmo. Eu também, a forma que acredito é que aquilo que há pouco disseste, portanto, desafiar sempre os outros a Câmara pode fazer, tem mais logística, tem mais competência, tem algumas verbas para fazer, mas sozinha não vai a lado nenhum. Esqueçam, não vai mesmo a lado nenhum. E às vezes, se for a algum lado, se calhar vai sozinha, porque não conseguiu envolver os outros para fazerem parte. Quando há um envolvimento de várias entidades, de várias pessoas, portanto, é mesmo isso, é um envolvimento, e vamos todos. Quando só vem um a puxar e remar, sozinho aquilo anda ali, é engraçado, mas as pessoas não se envolveram. Não se consolidam. Nós conseguimos fazer com que as pessoas façam parte e se envolvam, o resultado é completamente diferente. Vítor, Estás muito bem vestida. Ai, muito obrigada, mas tu também não estás nada atrás. Pronto, vamos lá ver, sabes porquê? Porque fomos aqui ao comércio tradicional. Muito obrigada. Mesmo, muito obrigada também por teres aceito este convite. Um gosto. Muito obrigada, até à próxima semana.